Olá, amigos e amigas do AgroConnection, bem-vindos a mais uma semana com vídeos sobre a safra americana de soja e milho diretamente aqui dos Estados Unidos. Meu nome é Karen. Eu sou o Marcos. E estamos falando da Dakota do Norte. Bom, e a história agora é safra recorde. Para ficar por dentro do que vem acontecendo nos bastidores do agro americano, acompanhe o vídeo com a gente. Já aproveita, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e segue a gente nas outras redes sociais. Instagram, Facebook e o nosso podcast no Spotify. Tá certo? Fiquem com Deus e vamos pro vídeo. E vamos começar a falar de milho. Cerca de 94% de todas as lavouras de milho aqui nos Estados Unidos já estão em estágio de embonecamento e a Dakota do Norte vem logo atrás aí com 90%. Já para grão pastoso, que é o estágio de R4 ou ponto de pamonha, a gente está já com 58% dos campos nesse estágio e a Dakota do Norte somente 36%. Então, por ser um estado um pouco mais frio, né, a gente acaba sendo um pouco mais atrasado em relação aos outros estados. Agora o estágio de grão dentado, cerca de 14% de todo o país já está nesse estágio de R5 e a Dakota do Norte somente 7%. E as condições da lavoura estão boas ou excelentes em 72% de todos os campos do país. E aí está um dos motivos, né, para a gente ter essa safra recorde aí que a gente vai falar logo em seguida. E a Dakota do Norte não ficou para trás não, a gente está com 65% dos campos em estado bom ou excelente. Agora para a soja, 91% de todos os campos do país já estão em estágio de florescimento. E aqui na Dakota do Norte, né, a gente está com a mais ainda, 96%. E isso se deve principalmente à quantidade de luz de sol por dia, né? Então, quando a gente compara com o Kansas, por exemplo, que está aí com 79% dos campos em florescimento, e a gente aqui plantou ainda depois, né, do Kansas. Então, por que isso acontece? Aqui, final de julho, por exemplo, a gente tem pelo menos 1 hora a mais de luz de sol por dia. Então, a soja, por ser uma cultura que ela gosta bastante, né, desse fotoperíodo longo, então aqui é uma região que contribui já para essa aceleração, né, dos estágios da soja. E também cultivares, né? Aqui por ter uma janela de plantio um pouco menor, uma janela de cultivo menor, então as variedades aqui têm um ciclo mais curto. E aí cerca de 71% de todo o país já está com formação de vagens na soja e aqui na Dakota do Norte 74%, que representa um aumento de 20% em relação ao ano passado. Então a gente está aí também com umas condições um pouco melhores em relação ao ano passado para a cultura da soja. E as condições da lavoura, 68% em bom ou excelente para o país todo e 60% para a Dakota do Norte. Bora falar um pouquinho de chuva? Aqui na Dakota do Norte, pelo menos, a gente não tem nenhuma área significativa em seca, né? Então esse está sendo um ano que está sendo um pouco mais chuvoso para nós, o que aumenta e para o centro-oeste americano no geral, né? O que melhora aí as condições de cultivo. Na semana passada aí a gente teve o máximo de 25 milímetros acumulados, né? E no país como um todo, né? Principalmente o Wisconsin e Iowa, tiveram até 100 milímetros de chuva só nessa última semana. Mas todos os estados receberam aí mais ou menos no máximo 25 milímetros. E a previsão é que em Wisconsin vai continuar chovendo e também em Minnesota. Para esses próximos 7 dias também de 50 a 100 milímetros de chuva vai cair do céu. E aí o centro-oeste americano como um todo ali no máximo 25 milímetros também. O que é bom assim para algumas culturas, né, como o trigo, por exemplo, que já está sendo colhido agora. Então é melhor que não chova nesse período em relação ao trigo, mas para a soja, por exemplo, que está em fase de enchimento de grão de formação de vagem, né, isso seria importante. Bom, gurizada, e para quem acompanha os vídeos semanais do AgroConnection, já conseguiria imaginar esse cenário de uma safra mais forte acontecendo, porque durante todo esse período a gente viu boas chuvas, as lavouras em excelentes condições e essa semana a gente teve o reporte do USDA
onde aumenta em 1 bilhão de bushels a projeção, a perspectiva da colheita de milho. Então, comparado à projeção do mês passado, isso daí é 13% acima, e isso reflete numa alta oferta de milho para o mercado, e a gente já consegue ver essa queda refletindo na Bolsa de Chicago, com uma queda aí de 30 centavos no valor do bushel. Por isso a extrema importância do trabalho que os profissionais do AgroConnection faz aqui. Com esse reporte, a gente já consegue ter essa visão, essa projeção de como seria a safra aqui no estado. Agora, para Dakota do Norte, eu posso falar que, ouvindo os relatos que a gente teve aqui, realmente eu não esperava o tanto de chuva que a gente teve, se bem que o milho já está muito bem encaminhado, que nem a Karen falou, já no seu processo de enchimento de grão, e aqui a soja, como eles falam, é uma soja feita das chuvas de agosto e setembro, porque é onde ela vai se encontrar no momento de enchimento de grãos também. Então a gente está aqui no campo de soja. Eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês como se encontram as lavouras aqui, para que vocês já consigam imaginar um pouco do resultado e do que vem por aí na safra americana. Tá certo? Bora lá? Fala, moçada do Connection! Mais uma vez aqui para mostrar para vocês como estão as condições aqui de um campo de soja. Esse campo aqui é uma lavoura comercial próxima à universidade, e eu sei que vocês estão cansados de ver minha cara feia por aqui, mas por isso que eu trouxe a Karen para ela participar aqui dessa parte do vídeo. Bom, aviãozão comendo surto. Bom, então, para dar um pouco de contexto para vocês, a gente consegue ver, eu removi uma planta aqui e contei em algumas outras plantas aqui. A gente tem uma formação boa de nós produtivos, ali na faixa dos 12 a 14 nós produtivos. Vale lembrar que aqui na Dakota do Norte, a safra realmente eles dizem que a safra de soja é feita com as chuvas de agosto e setembro, porque, como a gente vê aqui, a formação de vagem, a parte da formação de vagem já foi, e a partir de agora a gente vai começar a entrar o estágio de enchimento de grão. Então, pelo menos com o reflexo dessa área, a gente consegue ter um pouco da ideia de quanto seria uma média produtiva aqui na Dakota do Norte, que fica ali na faixa dos 40 a 45 sacos por hectare. Uma média já de 50, 55, são poucas as áreas aqui que chegam nesse patamar. Quando a gente olha para a lavoura, não é como no Brasil, que a beleza da lavoura ela salta aos olhos, mas como a gente já falou em vídeos anteriores, tudo é questão do balanço econômico. Então, como eles plantam com menor input, né, o menor adição de insumos, gastam menos para implantar a cultura, de todo jeito eles colocam dinheiro no bolso. E a gente consegue ver que a soja está muito bonita por aqui, já está com a parte toda, já está com todas as vagens formadas. A gente não vê nenhuma doença no bacheiro, vê o bacheiro preservado, que é muito importante aí nessa fase de enchimento de grãos, e também vê uma soja bem limpa na questão de pragas. É isso aí, moçada. Buenas, amigos e amigas do AgroConnection, falando aqui da Dakota do Norte dessa vez, mas ainda para dar atualização do Kansas, né? Tô de viagem, então essa lavoura que vocês estão vendo aqui não é do Kansas, né? Apesar de que tá muito parecido. Mas vou dar atualização aí para vocês igual do Kansas, né? Então, o que a gente tem lá é 90% já do milho em estágio reprodutivo, né?
o que está um pouco mais atrasado com relação ao que a gente tinha no ano passado e nos últimos anos, né? Então, ano passado a gente estava com 95% do milho aí em R1 e na média dos últimos 5 anos a gente tinha 93%. Já em R4 a gente está com 68%, comparando com o ano passado a gente tinha 77% e nos últimos 5 anos 66%. Então o ano passado estava bem mais adiantado, média dos últimos 5 anos um pouco mais atrasado aí, né, comparando com os 68% que a gente tem esse ano. E também, como a gente vinha dando reporte já do milho em estágio R5, né, que está em formação de dente, a gente está com 22% para esse ano, 29% para o ano passado e 21% para a média dos últimos 5 anos. Com relação à qualidade, a gente está com as lavouras muito boas também, né? Eu acabei dirigindo através do Kansas para chegar aqui, né, na Dakota. Então a gente está com 61% aí entre bom e excelente, 27% razoável e 12% aí na faixa de ruim ou muito ruim. A gente tem tido bastante chuva, né? Até o Luiz pode colocar o mapa aqui para a gente dar uma olhada. Vocês podem ver que todo o estado teve um pouco de chuva, né? Aí as áreas azuis, a gente tem aí cerca de 12 milímetros, né? Que é ali considerando meia polegada de chuva, né? A parte verde, que é a maioria do estado, a gente está com cerca de 25 milímetros, que é ali considerando 1 polegada. Amarelo, cerca de 50 milímetros e vermelho, chegando até 120 milímetros, que foi ali na parte centro-sul do estado, até lá pela parte mais sudeste, né? Também para falar da atualização da soja, né? A gente está com a soja já com 79% aí em florescimento, né? Que era estágio R1, R2. Comparando com o ano passado, a gente tinha 85%, média dos últimos 5 anos 84%. Então a gente está esse ano aí um pouquinho mais atrasado, que foi devido às chuvas que a gente vinha falando, né? Já em formação de vagem, a gente está com 54% para esse ano, o que é exatamente a mesma coisa que a gente tinha para o ano passado, e na média dos últimos 5 anos a gente tinha 56%. Com relação à qualidade, está bem acima do que a gente via nos últimos anos também. A gente está com 69% aí entre bom e excelente, 25% razoável e 6% nessa faixa aí de ruim e muito ruim. Então, mais uma vez, só para deixar que essa lavoura aqui é na Dakota do Norte, então eu vou deixar para o pessoal daqui falar, né? E vou deixar só essa atualização curta aí dos dados que a gente tem lá para o Kansas. E é isso aí, um forte abraço a todos e a gente se vê na semana que vem. Buenas amigos e amigas do AgroConnection, estamos de volta hoje com um belo pôr do sol aqui em Illinois, direto de Urbana, para trazer mais atualizações de como é que está o andamento da safra de soja e milho aqui no Midwest. Para começarmos, então, vamos falar um pouco do clima. Como a gente sempre vem falando, né, essa relação de muita chuva no sul, pouca chuva no norte, e esse mapa que eu vou botar aqui agora, que mostra o contraste, né, do que seria o normal de chuvas nesse tempo em comparação às chuvas desse ano. Como vocês conseguem ver aqui, valores que estão negativos são valores que deixou de chover, que está com a coloração azul, e valores que estão mais amarronzados são valores que choveu a mais. Então a gente consegue ver que choveu muito no sul, né? No mapa aí está em inches, choveu cerca de 10,19 inches a mais naquela parte no sul, que seria por volta de 258 milímetros. Isso durante o período que mostra aí no título do mapa, né? Que vai de dia 31 de março de 2025 até agora, 15 de agosto. E já no norte, né, como a gente vem falando, que vem chovendo pouco desde o começo da safra, o que acelerou a questão de plantio no estado na parte norte e por consequência das chuvas no sul, acabou atrasando, né. E no norte, então, a gente tem esse contraste de 2 inches negativo, né, por volta aí de 50 milímetros durante todo esse período de tempo. E daí, quando a gente pega esse mapa, e já passando para outro mapa agora de seca, a gente vê esse contraste, essa transição entre os dois, a gente consegue ver que é onde que a gente está tendo seca, né? Que é na parte norte ali, e também aqui na parte do condado de Champaign, como vocês conseguem ver na parte mais central leste, né? E daí, quando a gente olha para o mapa de chuvas,
dessa semana que choveu, a gente consegue ver que não acabou não chovendo muito nessas regiões, né? Um pouquinho ali na parte norte-oeste e na parte norte-leste também, mas nas outras partes que tem seca acabou não chovendo muito. Então é uma área que tem que ficar de olho, e isso também acaba influenciando nas condições da cultura, né, que eu vou falar mais para frente, que teve uma transição da semana passada em qualidade relativamente alta, né. Já em relação ao relatório do SDA, que foi lançado nessa segunda-feira, 11 de agosto, a gente tem por volta de 68% do milho em R4, a fase de grão pastoso, dentro da média desses últimos 4 anos. E também temos 19% do milho alcançando a fase de grão dentado, né? Cerca de 19% do milho aqui no estado já alcançou então R5, estando 8% adiantada em relação à média desses últimos 4 anos. Já quando a gente olha a soja, o USDA divulga então quando a soja começa a colocar as vagens, quando começa a colocar os legumes, que seria o período de R3, a gente tem cerca de 76% da soja que já alcançou então R3. E com os próximos relatórios a gente não vai ter mais nada em relação à evolução do estágio fenológico da soja, eles só relatam até o R3. Já em relação às condições da cultura, a gente tem cerca de 57% da soja em condições boa e excelente, com um decréscimo de 6% em relação à semana passada, né? Que pode ter algum vínculo, alguma relação com essa questão climática, né? Que não vem ajudando aqui no estado esse ano, principalmente nessas regiões de seca. E 29% da soja se encontra com condições razoáveis. Já para o milho a gente tem 63% do milho em condições boas ou excelente, com o mesmo decréscimo, 6% em relação à semana passada, e 26% do milho com condições razoáveis. E quando a gente compara com o ano passado, a gente tem 77% do milho em condições boas e excelentes. Então, comparando essa mesma época, essa mesma semana, o ano passado, a gente tinha 77%, né? Uma diferença de 14%. Já para a soja, essa diferença, comparando esse ano com o ano passado, a diferença é de 7%. Por essa semana seria isso aqui de Illinois, e semana que vem a gente está de volta trazendo mais informações para vocês. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do AgroConnection. Muito obrigado por ter assistido aqui até o final e obrigado pela audiência de toda semana. Já deixa aí nos comentários, né, da onde que você está falando, o que você gostou do vídeo, no que a gente pode melhorar, né, que a gente quer saber. É isso aí, moçada. Muito obrigado por acompanhar aí a gente nesse domingo. Aproveitem a família. Como eu sei que tem muitos italianos acompanhando a gente, domingão, vocês sabem que é dia de comer macarronada. Eu mesmo vou aproveitar esse domingo e comer minha comida favorita. E é isso aí então. Fiquem com Deus. E aqui é a AgroConnection. Tá bom. Tá bom, né? Uhum. Ai, chega de AgroConnection por hoje. Eu nem sei que eu falei de macarrão, eu só tô com vontade de comer macarrão. Macarrão. Eu tô morrendo de fome, velho, eu comi o dia inteiro.